Paz do Senhor, meus irmãos, Oséias por aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o que eu entendo da grande tribulação. Então vou ler aqui o texto de São Mateus 24 e também de Lucas, capítulo 13. Vou começar aqui nos primeiros versículos de São Mateus 24, depois vou lá para o livro de São Marcos. Pois bem, como assembleiano que somos, desde criança aprendemos que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E, enfim, o que é que você entende sobre isso? Eu quero deixar a minha opinião aqui. Hoje eu já não estou de acordo com essa teologia assembleiana, né? E eu vou tentar explicar para os irmãos aqui o que eu entendo desse texto. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas. Para mim, uma pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Outra pergunta. E do fim do mundo? Ou seja, que sinal haverá do fim do mundo? São 3 perguntas em uma só aqui. E eu vou lá para o texto de São Marcos. Vamos ver se eu acho aqui. Rapidinho. Acho que eu me perdi aqui. Ô pai. Vamos lá. Tá aqui. São Marcos 13. Sinais do tempo do fim. Vamos lá. Aqui a gente vai ver que as perguntas aqui é um pouquinho mais... são a mesma, né? O mesmo texto dos 2 primeiros versículos. Segundo, a pergunta, ela não mostra tanto as 3 perguntas, mas de qualquer forma, dá para entender aqui. Assentando-se ele sobre o Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas. Meu celular parece que não está focando direito. Que sinal haverá de todas elas? De quando haverá, quando todas elas estiverem para se cumprir. Todas elas. Então, quer dizer, não é uma coisa só. Aqui a pergunta são 3 perguntas. Então lá em São Mateus está mais explícita essas 3 perguntas. Por isso que eu quis ler lá. E Jesus respondendo começou a lhe dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos continuar aqui. Quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Isso aqui, mais explicitamente, eu vejo acontecendo lá no século passado. Guerras como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como a perseguição de Hitler lá, que matou milhões de judeus, enfim, né? E muitas outras guerras, assim, de uma proporção tão avassaladora, né? Aconteceram lá no século passado, como a Guerra Fria, por exemplo, rumores de guerra, né? A Guerra Fria, em que acho que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a mostrar o seu poder de força, né? Lançando torpedos, bombas no mar, enfim, mostrando as suas armas umas para as outras. E havia rumores de que uma terceira grande guerra mundial aconteceria naqueles dias. Graças ao Senhor, ela não aconteceu. Mas ainda há muitas guerras e rumores de guerras acontecendo, que o Senhor então previne, né? E todas as pestes que aconteceram, né, já no decorrer do século passado até agora, então até nesse século presente que nós estamos vivendo, como a peste negra e enfim outras pestes que aconteceram. Agora essa
esse vírus aí, enfim, são, como a palavra diz aqui, estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes, quando pois vos conduzires e entregares, não estejais solícito de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Minha posição não está muito boa aqui, acabo que não está focando direito. Mas não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará ao pai, o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho. Levantar-se um filho contra pais e os farão morrer. E sereis odiado por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora um ponto bem chave aqui sobre esse texto. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, né? Então os que estiverem, eu vou parar por aqui, né? A abominação do assolamento. Em São Mateus acho que vai dizer o assolamento, a assolação do desolamento, uma coisa assim. São Lucas também acho que vai dizer isso. Enfim, o que é essa abominação do assolamento? Estar onde não deve estar. Em São Lucas acho que vai dizer estar no lugar, em São Mateus vai dizer no lugar santo, estar no lugar santo. Acho que São Lucas vai dizer estar no seu posto. Ou seja, alguém vai estar entronado aqui. Essa abominação do assolamento é alguém que vai estar entronado. E esse alguém não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio anticristo. Eu te pergunto, Jesus voltou? O arrebatamento aconteceu? Até aqui não. O Senhor está respondendo 3 perguntas simples dos discípulos. A primeira, quando é que o templo seria derrubado? Depois, a segunda, que sinal haveria da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus, né? E que sinal haveria do tempo do fim, como está bem explícito lá em São Mateus 24. Né? E Jesus não voltou. E a assolação do desolamento está já no seu posto, ou a abominação do assolamento no seu posto. Enfim, Jesus não voltou até aqui, certo? Então, vamos em frente para entender melhor o que vai acontecer aqui. E os que estiverem sobre o telhado não desça para... Aliás, peraí. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Parece que é um mandamento aqui de que alguém deve fugir, se esconder. E o que estiver sobre os telhados, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Vamos lá, continuar. Mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia. Olhai por vós para que a vossa orai por vós para que a vossa fuga não suceda no inverno. Olha só o que Jesus está falando para alguém fugir. Quem é? Orai por vós. Orai. Quem vai orar? Quem vai ter que fugir do anticristo? É aqueles que não aceitarem o selo. É os fiéis, os salvos. Aqui não são pessoas desobedientes, pessoas despercebidas, crentes
mornos, como dizem, que naquele dia vai cair em si, né? Porque até aqui Jesus não voltou ainda, tá? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E os crentes fiéis passando, vendo tudo isso acontecer e passando por isso. E o Senhor não, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, pessoas salvas, pessoas fiéis, que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Naqueles dias vão se levantar pessoas em nome, dizendo que é o Cristo, outros como profetas, né? Falsos profetas, né? Falando que, né, para aceitar o selo, né, eu sou Cristo, aceita o selo, que é o selo, eu sou o profeta, né, e aceita o selo que você vai, que é meu, enfim, né, realmente é deles, porque não são o Cristo verdadeiro. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Por que Jesus ia falar isso para pessoas que não levam a sério as coisas dele, né? Então Jesus fala para as pessoas fiéis, para os fiéis, mas eu de antemão estou avisando vocês. Então é isso que ele quer dizer. Mas vede que eis que de antemão vos tenho dito tudo. Sinais da segunda vinda. Isso aqui você risca, porque isso aqui é escrito por homens, não tem nada a ver com o texto. Então, se você pegar o original, não vai ter sinais da segunda vinda. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Eis que as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Agora, depois que tudo isso acontecer, né? Depois que o assolamento da desolação, a abominável desolação estiver no seu posto, ou no lugar onde não deve estar, ou no lugar santo, tomar posse de um lugar que não é dele, e acontecer todos esses horríveis acontecimentos aqui, e o sol e a lua, enfim, tudo acontecer aqui, o sol escurecer, a lua e tal. Aí o que vai acontecer? Olha aqui, Jesus respondendo sobre a sua vinda. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então está confirmado que primeiro vai acontecer um monte de coisa para depois Cristo arrebatar a sua igreja. Quando eu era criança, a gente ouvia um pregador muito simples, né? A gente, lá nos anos 70, pregando sobre a vinda de Cristo, e muitas das vezes ele pregava sobre a grande tribulação, e ele falava que a gente não deveria aceitar o selo da besta. E a gente, depois que cresceu, começou a pensar, poxa, coitado do irmão, né? Não sabia que isso era para depois do arrebatamento. Porém, o irmão estava certo, porque a palavra, a Bíblia, ela foi escrita para humildes, pessoas que aprendem a ler na Bíblia, e que lendo a Bíblia de capa a capa, você vai entender uma coisa. Lendo a Bíblia de capa a capa, você vai entender que Jesus vai vir depois da grande tribulação, como está aqui predito por ele, como foi predito por Daniel, como está lá no Apocalipse. Ele vai vir depois de todos esses eventos acontecerem. Mas, né, a nossa teologia, para explicar isso, faz um monte de soma, pega um livro de cá, um de lá, e puxa de cá e puxa de lá, né? E a Bíblia fala que
essas coisas, né, grandiosas serão reveladas aos pequeninos e ocultas dos sábios e entendidos. Então não precisa teologia, porque a teologia ela acaba desviando o foco principal do ensinamento de Cristo aqui, que ele responde 3 perguntas simples de pessoas humildes e simples, para eles entenderem, para nós que somos humildes e simples, aqueles que não têm teologia, entenderem, né, como que funciona, como que vai acontecer nesses dias, que nós já estamos com o pé na grande tribulação. Creio que daqui mais uns 2, 3 anos, nós já vamos ver o anticristo no lugar onde não deve estar, no lugar santo, e a grande tribulação já vai estar acontecendo. Esse é meu ponto de vista. Você pode pesquisar aí sobre o ano 2023, muitas coisas vão acontecer, o novo governo, o que vem acontecendo lá na ONU, né, e enfim, tudo isso que a gente está vendo aí acontecer, né, e essa pandemia que veio aí a calhar, né, mostrando todo o sistema do anticristo, né, a vacina que sem ela você não compra, não vende, não tô falando mal da vacina, porque ela não é o selo, mas enfim, são coisas que é o mesmo sistema que vai ser adotado, entendeu? A gente já mostra isso aí, como isso está acontecendo como uma lavagem cerebral. Enfim, esse é meu ponto de vista, você pode discordar. Um abraço, fica com Deus e até logo mais. Tchau, tchau.